Bom dia, gente. Tudo bem? Agora vamos fazer uma live, eu e Tatiana Mendes, minha amiga de infância, que estudou comigo desde quando a gente tinha, acho que uns 10 anos, e hoje mora na Holanda. Oi, Gon. O apelido dela é Gon, tá? Eu vou chamar ela de Gon, gente. Deixa eu autorizar. Só aguardando dar certo aqui, gente. Oi, Adriane Dias, tudo bem? Obrigada pela sua presença na nossa live. Demorando a aparecer. Esperar mais uns minutinhos. Eu estou usando minha internet de dados móveis porque minha internet estava muito ruim da Wi-Fi. Tati, você está me vendo? Você podia sair e entrar de novo? Ai, deixa eu ver se ela pediu de novo. Eu não te vejo e não aparece nada. Agora deu certo. Ah, muito Oi, bem. Maria, tudo bem? Olá, tudo bem e você? Gente, vou ter que limpar minha câmera aqui. Que eu acho que não tá muito limpinha, agora acho que tá melhor. Agora tá. Nossa, mas suas madeixas estão maravilhosas. Ah, obrigada. Tá linda. Obrigada, amiga. As suas também. Maravilhosas. Cortei agora. Ah, que fina. Adorei. Ai, obrigada. Bom, seja bem-vinda. Obrigada pela sua disponibilidade em outro país, em outro fuso horário, de estar aqui comigo hoje. Na outra data não tinha dado certo, hoje deu. Queria que você se apresentasse para o pessoal, contasse um pouquinho de sua história de mãe, que mora no exterior, como que é isso, essa experiência. Sim, sim, sim. Vamos começar então. É, Eu também quero agradecer muito o convite, Gon. Eu também chamo a doutora Maria Fernanda de Gon, né? É uma piada interna, na verdade, né, Gon? Porque só a gente se chama de Gon, mas ninguém, né? Não é um apelido fixo, na turma. Mas eu queria agradecer muito o convite. Estou muito feliz de estar aqui. Acho que é um tema bacana para a gente falar, né? E talvez seja muito útil para outras pessoas, ou mesmo até informativo, né? Para muita gente que está aí mesmo no Brasil e quer saber, tem curiosidade de como maternar em outro lugar, no caso aqui na Holanda. Verdade. Então, bom, falando um pouquinho sobre mim, um resumo, né? Eu sou a Tatiana, eu moro aqui na Holanda já tem 8 anos. Eu moro aqui com o meu parceiro Roberto, meu marido, ele é brasileiro também. A gente se conheceu na Irlanda, mas é uma outra história. Há 3 anos a nossa filha Maia nasceu aqui. Bom, e aqui eu trabalho, né? Eu vim para cá justamente por uma oportunidade profissional, vim em busca de oportunidades profissionais e aí eu tô aqui, né, desde 2016. Esse é um resuminho aí sobre mim. Muito bom. E como é que foi essa ideia de ir para de ter, né, de vivenciar essa ideia de ter um filho fora do Brasil, assim, as questões burocráticas, toda a experiência que você viveu, assim, conta pra gente um pouco. As dificuldades e as facilidades, porque eu sei também que no exterior existem muitas outras facilidades que aqui no Brasil, com relação a licença maternidade, por exemplo, licença paternidade, que a gente não tem tantos benefícios, né? É isso, é isso que eu acho curioso, né? Porque assim, interessante, né, na verdade, porque quando a gente pensa em morar fora, e é um país como a Holanda, por exemplo, né, que tem índices sociais, econômicos muito positivos, né, é um país de primeiro mundo, eu acho que muita gente vê muito dos benefícios
mas não, principalmente comparando com o Brasil, né? Mas existe também muitos desafios, né? De estar morando fora, a própria questão da rede de suporte, questões culturais, que às vezes a gente pensa, né, é uma questão de adaptação, mas assim, são bem diferentes, né? Então, eu acho que tem uma parte desafiadora, mas tem realmente, como você disse, uma parte muito positiva, né? Que é vivenciar isso aqui, de ter essas facilidades. A Holanda, ela tem acho que um foco em qualidade de vida muito grande, né? Então, eu acho que é até uma das razões da gente permanecer aqui, né? A gente decidiu ter nossa filha aqui em algum momento, né, essa maternidade ali ia chegar, quando a gente mudou, a gente sabia que não ia ser tão ali próximo, mas quando a gente realmente decidiu, não, vamos, né, vamos ter os nossos filhos aqui e tal, aí a gente começou a pesquisar um pouco mais, e a gente já estava feliz, né, aqui, e aí a gente decidiu continuar. Mas eu acho que foram uma né, das razões da gente permanecer aqui foi realmente quando a gente faz o balanço, né? Porque a gente nunca tem tudo, né, em todo lugar, é realmente uma questão de escolha mesmo, né? De pensar, não, eu tenho. Né, hoje em dia eu acho que eu vou pagar o preço de ficar aqui, eu vou perder todas as outras coisas que eu teria no Brasil, mas vou pagar o preço de ficar porque também tem esses benefícios. Aí eu acho que foi né, o ponto que a gente olhou realmente para conseguir e para decidir ficar. Entendi. E quais são esses benefícios, assim? Porque aqui no Brasil, as mulheres que trabalham em regime de empresas privadas, elas têm, acho que algumas empresas são 6 meses de licença maternidade, mas no geral são 4 meses, né, de licença maternidade. É um período muito curto, porque com 4 meses o bebê nem começou a se alimentar ainda, né? Então, assim, gente, é desumano isso, tanto para o bebê quanto para a mãe, né? E a licença paternidade, se não me engano, são 7 dias. Sete É, dias. O que é que o homem isso. vai fazer em 7 dias? Uma mulher que acabou de parir? Né? Realmente, eu acho que só quando você vivencia isso que você fala, gente, não faz sentido isso. Ah, Então, isso é uma parte curiosa, porque aqui na Holanda, o período de licença maternidade também são os 4 meses do Brasil. Mas qual é? que é a diferença? São os 4 meses. Eu acho muito estranho por ser Holanda, sabe? Porque, Sim. assim, por exemplo, a Áustria é um ano, né? A Áustria que é aqui do lado. Outros países já têm um extensivo de licença maternidade mesmo, né? Após o parto e tal. Quando são gêmeos, tem uma extensão aí de algumas semanas, mas não muito. E eu acho muito curioso. Mas, é, além da licença maternidade, tem também aqui na Holanda o que eles chamam de licença parental. E é aí que a chave, né, muda, que aí você fala, não, então aí tudo bem, né? Se eu consigo adicionar essa licença. E essa licença parental, elas são. Na verdade, ela é concedida em número de horas, mas se você somar todas essas horas, dá mais ou menos 6 meses de licença parental. Então, o que que as pessoas fazem, né? A maioria das pessoas, elas não tiram esses 6 meses corridos, porque você pode tirar essa licença até a criança fazer 8 anos, pela lei. Mas algumas empresas deixam você tirar até a criança ter 12 anos. Então, assim, tem gente que, sei lá, tira férias, tira a licença, né? Depende muito. Mas a maioria, ela tira um dia por semana, né, de licença, e é para ambos os pais, né, né, aí no caso. Então, assim, por exemplo, lá em casa, eu tiro um dia por semana e o Betinho, né, o meu marido, ele tira um dia por semana. Aí isso significa que a criança, então, vai para, por exemplo, para creche, ou vai ter um cuidador e tal, por 3 dias, Uhum. né, por semana. Então, assim, isso alivia um pouco o peso da creche, porque aqui a creche também é paga. Você recebe muito de volta no seu imposto de renda, depende de quanto você ganha, né? Aí você pode receber de 90% até 30% de volta, depende do seu salário. Mas aí já alivia, né, um pouco da creche e também da criança não ficar, né, tão longe dos pais. Então é uma opção que eu acho que alivia um pouco para a licença maternidade ser tão pequena. Aqui também eu acho que eles permanecem com essa licença de pouco tempo, porque aqui a introdução alimentar acontece aos 4 meses. E isso, assim, é uma grande discussão, né, no grupo de mães imigrantes, principalmente, porque a OMS, ela
né, a Organização Mundial de Saúde, ela sugere que seja aos 6 meses, né, quando a criança já tá mais, né, já fica sentadinha, já. É, É, exato. E aqui não, e aqui assim, eles já começam introduzindo assim, pasta de amendoim, entendeu? Já o negócio já é, então é exato. muito pesado, né? Não é Pasta nem a de papinha amendoim, comum. gente, super gorduroso, É, difícil. que é um potencial de alergia, né? Então, geralmente a gente introduz essas coisas, ovo, né? Tudo isso assim, com um pouco mais de parcimônia, né? Durante a introdução alimentar. Aqui não, já começa com a pasta de amendoim, que aí já, né? E eu acho muito curioso isso, como que é diferente. Sabe, essa parte também. E aí tem várias outras coisas, mas assim, eu acho que isso é uma questão interessante, né? E falando da licença parental também, ela é parcialmente paga, né? O governo ele paga 17 semanas, né, dessa licença parcialmente, e aí as outras semanas, elas não são, os outros dias, né, ou horas, né, que você tira, aí elas não são pagas, você não recebe, né, por elas, mas você tem o benefício de tirar e é um direito, né? Você pode só colocar no sistema da empresa e vai ser aprovado, não tem negociação em cima disso, né? É um direito mesmo, a licença parental. E aí ambos os pais têm, eu acho que ajuda bastante. Alguns outros benefícios, como eu disse, né? Tem a questão da creche que você recebe, né? Um estorno aí no seu imposto, né? De volta. Às vezes eu vou usar algumas palavras estranhas, porque quando eu vou traduzir, às vezes eu não acho uma palavra certinha, né? Mas seria, sei lá, um reembolso, né? Vamos dizer assim, Uhum. do valor, dependendo do quanto que você recebe. E, e aí eu acho que outra questão aqui também que é muito bacana, né? Que se você for olhar dessa questão dos benefícios, é também que esse, é, esses valores que você recebe para pagar a creche, você também pode usar como por exemplo, uma pessoa da sua família, ou um amigo, ou seus pais, né, os avós da criança, ou irmãos, enfim. Você também pode pagá-los através desse benefício. Né? Então, assim, isso é muito, acho que é muito legal, né? Porque assim, você vê aqui, por exemplo, muitos avós com as crianças e tudo, e às vezes a gente pensa que o trabalho do cuidado, né, ele não tem que ser remunerado, a pessoa não tá ali à toa, né, assim, é o do tempo, né, por mais que é uma pessoa que você ame, tá ali despendendo o tempo dela, tudo. E isso é uma situação tão recorrente do Brasil, né, que eu acho que isso fosse uma coisa que tivesse aí, ia ajudar muito, assim, socialmente, economicamente as famílias, porque é um cenário que a gente vê demais, né. Verdade. É um cenário. Tem uma pergunta aqui da Adriane, como foi a ambientação com o idioma, choque com outra cultura, como que é a criação dos filhos, a vida fora do Brasil? Ótima pergunta essa, Adriane, muito obrigada. Então, eu acho que a ambientação já começa, como eu disse, né? Não só na introdução alimentar, mas assim, até antes, quando a gente fica grávida. Isso a gente até conversou um pouquinho, né, Gon? Lembra, um tempo atrás, da questão assim, do acompanhamento da gestação e do parto. Óbvio que isso difere muito dependendo dos países, mas aqui na Holanda, o acompanhamento de toda a gestação, ela é feita por uma midwife, que é como eu posso É traduzir? uma enfermeira obstétrica, né? Não é nem uma enfermeira obstétrica. Não? A enfermeira obstétrica, ela é mais no âmbito do hospital. Então, assim, por exemplo, se você tem uma condição, alguma coisa, aí você vai para o hospital e aí você é acompanhado pela enfermeira obstétrica. Se não, você é acompanhado por essa midwife, que seria uma. Como, Uma como é? doula? Não, como é que é o nome da. Uma parteira. Ah, sim. É uma parteira. Então, assim, óbvio que é uma pessoa que tem um conhecimento técnico, ela tem um treinamento, né? Mas ela não é formada em medicina, né? Ela não é formada em enfermagem, ela tem um outro tipo de treinamento que é como se fosse uma parteira. A tradução seria né, a parteira mesmo. Então, é ela que faz todo o acompanhamento. Se existe, de novo, uma condição, você é encaminhada para o hospital. E aí você, né, faz todo o acompanhamento lá. Mas se não, você faz o acompanhamento com as parteiras mesmo. E aí é muito interessante, porque assim, desde o momento que você descobre que você está grávida, né? No Brasil, por exemplo, você descobre, aí você faz o exame de sangue, né? Para ter todas as certezas e tal. Aqui não, você faz o exame de farmácia, tá valendo. Você liga, e aí você já marca e fala, olha, eu tô grávida, descobri, tô aqui com o exame na mão, e aí você começa o processo. O primeiro
Raio-X ele acontece mais ou menos com 8 semanas, né? De 7 a 8 semanas, dependendo até um pouquinho depois. E aí é muito curioso, porque no Brasil é o pré-natal, né? O pré-natal já está no fim, você faz o primeiro, né, ultrassom. Mas aí né, a maneira que eles fazem aqui, né, um pouco tardio, até por entender que está no início da gestação, né, tem que ter uma série de coisas aí para acontecer, e também porque aqui na Holanda você pode optar por ter ou não a criança até, se não me engano, são até 22 semanas. Uhum. Aí é uma escolha, né? Você não precisa dizer por quê, enfim, é um direito, né, que a mulher tem, que aí ela pode escolher interromper a gestação ou não. Eu vou conferir o número de semanas, mas se não me engano é até a 22ª semana, tá? Uhum. Então, isso também é né, bem diferente, né? Porque aí só um adendo, né? Aqui na Holanda, por exemplo, é um país muito. O Brasil também, né? É um país laico, né? Aqui também, mas eu acho que culturalmente o Brasil não é tão, né, laico assim. Eu, por É, exemplo, quando eu vou ao Brasil, eu vejo que a gente está envolto todo o tempo a questões religiosas, né? É da nossa cultura, é da nossa, né? Né, do nosso cenário mesmo. Aqui não, aqui é muito assim, à parte, sabe? A religião é quase uma coisa inexistente, sabe? Vamos dizer assim. Então, assim, não vai existir um processo de julgamento dessa escolha, de nenhuma forma, de nenhuma via, porque isso é praticamente inexistente, sabe? Essas questões religiosas ou de né? dogmas. Não é. Eu até estava falando com uma amiga minha esses dias que ela me mandou Gon, a outra Gon. Nós temos uma Uhum. terceira Gon, né? A outra Gon. Ela até postou das filhinhas dela com vestido de anjinho, né? Que a gente coração, né? É. E aí eu falei, eu queria muito levar a Maia pra coroar, porque eu coroei, né, quando eu era criança e tal. E aí ela me perguntou, mas não tem aí? Eu falei, não, aqui não tem, porque aqui praticamente, por exemplo, as igrejas são bares, são casas de evento, porque não tem mais, né, essa relação com a Religiosa. religião. Então, acho que isso aí já traz, vocês podem imaginar, né, gente, um cenário completamente diferente de relação, de vida, né, de tudo, né, vamos Sim. dizer assim. Então é bem interessante. E aí, É um assim, tem choque de realidade, né? Porque, por exemplo, a gente que estudou em uma escola religiosa, para você foi para um outro universo, de repente, né? é, Ambientada nas missas durante a escola e né? professora rezando antes de começar a aula, de repente chegar num país em que a religião é secundária, né? É, e é interessante que até assim, até a maneira de falar, né? Porque eu acho que quando a gente sai da nossa cidade, você saiu de Montes Claros também, né, Gon? Você sabe como é que é. Até o jeito que a gente fala alguma coisa, as pessoas que são de fora, elas percebem, né? E aí elas mencionam, às vezes, quando a gente fala alguma coisa que é super diferente. Aqui eu sentia muito isso, porque, por exemplo, às vezes eu falava coisas que no cenário brasileiro, de forma geral, ninguém ia me perguntar por que eu falo. Mas, por exemplo, quando a gente agradece, fala, graças a Deus, né? A gente fala alguma coisa assim. Aqui é uma coisa que não existe, porque você não agradece a Deus, né? Não é algo que é da fala, que é do. Então, quando eu traduzia para o inglês, aí às vezes eu falava alguma coisa assim, e eu via que as pessoas ficavam assim, meio. Não é com julgamento, mas assim, elas não entendiam o contexto de E por que. Então, isso muda tudo, muda a forma de comunicar, né? Muda a arquitetura, né? O entendimento, como eu disse agora, né? Das próprias leis com relação à gestação e tudo. E aí eu acho que a partir disso aí vem uma outra coisa também que é bem diferente, que também é uma polêmica aqui, né, nos grupos de imigrantes e tal, principalmente daquelas culturas latinas, asiáticas e tal, que é a questão do parto, né, que né, nessas culturas e nesses países, né, por exemplo, Brasil, acho que México, eu tenho muitas colegas asiáticas que é muito comum você escolher ter a cesariana, né, você vai lá e marca o dia do seu parto, você tem escolha. E aqui não, aqui você só pode ter o parto normal, você não tem escolha de outro parto, a não ser que você tenha uma questão de saúde, né, ou que tem um risco para o bebê e tudo. Eu, por exemplo, eu tive pré-eclâmpsia e eu tive parto normal, que não era uma condição, eles não acham que é uma condição para, pelo menos no meu caso, né, para ter uma cesárea, né, ou ter, enfim, indução ou outras coisas. Então, isso é muito, muito difícil para algumas pessoas e até para mim no início também.
eu te falo que assim, como eu já estava morando aqui há muito tempo, eu já tinha assimilado isso muito bem. Mas quando eu cheguei, eu achava muito interessante, assim, que eu ficava pensando, gente, mas como assim? Né? A gente não. Como assim? Porque eu sempre imaginei, na verdade, eu nunca discuti isso, eu nunca refleti sobre isso, né? Sobre não ter um parto cesárea, porque é como é. Né? Eu me lembro das minhas colegas quando eu morava no Brasil, né? Aí as minhas colegas iam para as maternidades, elas visitavam a maternidade, via qual que, né, seria melhor no cenário delas, o dia do parto, como que ia ser, né? Tudo isso. E aqui não, aqui assim é tudo muito igual para todos, né? Porque como a saúde é pública e é igual para todo mundo, tem que ser muito eficiente. E se Sim, você difere de um para o outro por questões de preferência, não dá para atender todo mundo. Então é uma questão de eficiência. É uma questão de eficiência. Então você tem que obedecer, vamos dizer, né? As normas são essas e é isso. E aí você vai para um quartinho lá, né? Aliás, se você escolhe ir para o hospital, porque aí tem um outro ponto da questão do parto, que é o parto, aqui a escolha, vamos dizer, default, né? Que é a escolha, como que eu posso traduzir? Primária, né? Ou a primeira escolha ter parto, é ter o seu parto em casa. Né? Então aí a parteira vai na sua casa, aí quando você começa, né, a sentir as contrações e tal, aí tem um acompanhamento em casa e o parto é em casa. Se você não quiser ter o parto em casa, aí você pode fazer isso, aí você tem que falar, olha, eu quero ter o meu filho no hospital. Aí tem uhum, algumas opções de hospital perto e tal, que foi o que eu fiz, né? Porque eu pensei, eu já estava numa idade mais avançada, não tanto, né? Eu estava com 37 quando eu tive a Maia, 38 para 38, então eu falei, não, eu vou pro hospital, né? Até porque também eu acho que eu ia me sentir mais confortável se alguma coisa começasse a dar errado, né? Eu ia aham, estar ali mais próximo. E aí os hospitais geralmente têm uma ala de maternidade, que eu acho que no Brasil também é comum, né? Tem ala de sim. maternidade, você vai. Então esse foi o meu processo. E aqui também é muito comum assim, deu tudo certo, teve o bebê, 4 horas depois pode ir para casa. Não precisa ficar no hospital, despacha para casa e aí a mulher vai. E eu acho que é uma questão assim tão interessante de ver que assim a maioria das minhas colegas que são, né, que são holandesas, né, que acho que já estão mais imersas na cultura, para elas é tão comum que assim quando elas vão para o hospital, inclusive elas vão de bicicleta. Já começa a Nossa, sentir as dores, tudo já vai. Gente, é muito, muito acredito. curioso. Que a gente já, eu não sei, pra mim pelo menos é aquela cena de filme, né? Ai, começam as dores, aí vem a ambulância, alguma coisa nesse sentido, né? Não, assim vai de bicicleta. Então eu acho que é algo bem interessante também, assim, de como que acontecem, né? As situações, né, mesmo, né, com relação ao parto. Eu acho que isso é o mais interessante, assim, de ter vivenciado, né, de ter, né, de poder ver como é que ia funcionar e tudo. E para mim, o meu parto, ele foi um pouco mais, vamos dizer, complexo, porque teve essa questão da pré-eclâmpsia, tudo, mas no final deu tudo certo. Inclusive, na época, até título de curiosidade, né? Como você que é médica, talvez tenha outras pessoas aqui também que tenham mais esse conhecimento. Na época que eu tive a pré-eclâmpsia, então a gente tem que induzir o parto, né? Sim, Então, assim, riscos, na né, que hora que aparecem começou, tanto a bebê é, quanto a mãe. quanto para a mãe, assim, na época eu nem tinha cogitado muito essa questão da pré-eclâmpsia, porque na minha família, de forma direta, não tinha muito esses problemas. Depois eu vim a saber que algumas primas e tal tinham, e eu não sei nem se isso seria muita referência, mas, enfim, eu não tinha pensado muito nisso, e aí a médica na hora me explicou, né, tudo direitinho. A gente ligou para a tia do meu marido, que ela é obstetra no Brasil também, aí ela explicou um pouco mais, e eu fiquei bem assustada, porque aqui na Holanda também, acho que no Brasil também, né, um dos principais motivos de morte materna, Sim. né, e tudo. Então eu fiquei bem preocupada, que eu falei, gente, assim, como assim, né, que eu não estava, né, muito preparada para isso. Mas aí acabou que, assim, na hora que eu fui fazer a indução, eles dão, eu esqueci o nome do remédio agora, né, que é o que abre colo, né, quando eu comecei a É, usar. ocitocina, eu acho. Não, não, eu acho que no Brasil é o remédio mesmo, né? A pílula, que no Brasil você coloca. É, o Citotec, que às vezes até é é usado abortivo, né? É, isso. Aí é ele tem um nome a mesmo droga. da droga, mas eu esqueci agora, mas eu acho que é o nome da marca, né? Eu acho que é isso, né? É. Aí, só que aí no Brasil, pelo menos a tia do meu marido comentou que você coloca, né? Intravaginal para poder É.
poder fazer a indução, e aqui a gente toma. Ah, tá. Aí esse processo também foi um pouquinho diferente, mas aí deu tudo certo e tudo, e assim, como eu não tinha tido filhos no Brasil, eu não pude nem comparar muito, mas eu tinha, ó, claro, certas expectativas com relação a, como eu disse, né, a cesárea e algumas outras coisas que eu acho que foi interessante vivenciar, né? E E aí, mas você tem perguntas, não, desculpa. teve uma coisa que você me contou uma vez quando a gente conversou. Quando você ganhou a Maia, nos primeiros dias também você teve um auxílio de uma pessoa dentro da sua casa que te ajudava. Como que foi mesmo? Isso, essa parte que eu ia chegar, porque aí eu tô pensando aqui cronologicamente como é que foi. Essa foi uma parte também bacana, que eu fiquei pensando, gente, se tivesse isso também no Brasil, seria, eu acho que, muito bacana, porque nem todo mundo tem uma rede de apoio, né, e É, tudo. E eu acho que para nós aqui foi interessante também ver como eles fazem esse pós-parto, sabe? Vem uma pessoa na sua casa, é chamada de Kramzor, que é uma enfermeira também, vamos dizer assim. Não é nem enfermeira, mas assim, é uma pessoa que vai te ajudar no pós-parto. E aí o foco dela é cuidar da mãe, né, principalmente, para a gente poder tomar conta da criança. E aí ela ajuda com a amamentação, ela ajuda com a criança, né, em si, óbvio, com o peso, né, como está desenvolvendo, também o ambiente da casa, né, se precisa de alguma coisa. Aí ela ajudou com limpeza, com lavar roupa, com tudo. E a gente fala que a nossa Cramizó, assim, ela foi uma maga, né? Que a Maia chorava, que ela gritaria, ela pegava a Maia, aí a Maia já acalmava, aí ela fazia a Maia dormir, e aí quando a Maia vinha pra gente, né? Aqueles que a gente falava, gente, como que a gente é pai da criança? Mas é uma pessoa com muita experiência, né? Que vem e aí, no dia que ela foi embora, depois ela ficou 2 semanas, você pode estender se realmente for o caso, né? Mas o plano básico, vamos dizer assim, né? A opção básica é que ela venha 2 semanas. Então, no dia que ela foi embora e fechou a porta, eu e meu marido, a gente começou a chorar, né? Tipo, não tem mais. Porque é um grande auxílio mesmo. E aí é bacana, porque assim, ela ensina mesmo. Pra gente que era pai de primeira viagem, não tinha ninguém, né? Não tinha, a minha sogra chegou uns dias depois, mas assim, ela veio, aí ela ajudou com tudo, né? Aí ela tirava até um pouco dos medos, né, da gente. Ai, não fica assim. O meu leite demorou um pouquinho, né, pra vir, então aí ela ficava me incentivando muito. Aí a Maia ganhava, sei lá, 10 gramas, aí já comemorava, sabe? Então, assim, pra mim foi muito, muito importante. Eu já ouvi dizer, na verdade, de pessoas que não tiveram experiências tão positivas, porque às vezes, assim, eu acho que essa questão cultural também pode impactar muito. Então, por exemplo, o holandês, né, as pessoas que geralmente as camisoras, elas são daqui, porque são pessoas que têm que falar holandês, né, e tudo, obviamente, é, a maneira de comunicar é diferente, né? Então, às vezes, sei lá, a pessoa não tá muito acostumada, né? Ou, enfim, tem várias questões, ou até a maneira de fazer as coisas, né? Às vezes a pessoa quer fazer do seu jeito né, e a camisola tem um jeito diferente e tal. Então, isso acaba impactando. Mas no nosso caso, não, foi super positivo e ajudou muito. E isso está incluso, né? Vamos dizer assim, no pacote de saúde para o parto, para o pós-parto, etc. nossa, muito bom, né? Aqui no Brasil as mulheres ficam às vezes até sem o próprio parceiro dentro de casa, porque um dos dois tem que sair para trabalhar, não tem essa questão da licença paternidade, e a mulher fica sozinha, sentindo às vezes até dor também, né? Por causa É, do parto, enfim. E as dificuldades com o próprio bebê, de não dormir, né? Tem toda é. uma questão no puerpério que é uma questão muito séria, né? Muito séria. E assim, de verdade, eu não sei. é, depois que eu tive a Maia, eu falo muito isso, foi uma coisa que eu refleti muito depois né, de ter minha filha, principalmente aqui. Eu não sei como as pessoas fazem isso sozinha. De verdade, assim, eu tenho uma das coisas do mundo que eu mais respeito são as mães solos, pais solo, mas geralmente mães, né? E tudo que É, assim, gente, como que você faz isso sozinha? Eu não sei. Até hoje, assim, eu lembro que eu ficava refletindo muito nisso. Eu falava, gente, não. Como? Não tem como. Sabe assim? Não tem como. E faz, né, Gon? A gente sabe que é, acontece, é a mas maioria. é incrível. É, E me é. conta aqui um pouquinho. A Maia vai para a escolinha, que ela começou a ir para a creche
holandesa, né? E a questão da língua, de aprender o português, como que tá sendo para ela? Então, a, a questão da creche é interessante, porque assim, quando eu tive a Maia, a gente pensou, não vamos inscrever na creche, porque aqui na Holanda, a creche, ela desculpa, você tem que entrar na fila da creche. É Uhum. caro e aí você ainda tem que entrar na fila. Então, assim, eu não tô falando de entrar na fila, assim, esse mês, não. É entrar na fila, tipo assim, um ano e meio antes, sabe? Para você ter a vaga na creche. Aqui tem uma dificuldade com o profissional, sabe? Tem muitos requisitos, né, para trabalhar na creche e tal. Não é uma coisa que é super bem paga. Então, tem vários desafios, sabe, desse setor de cuidado de criança, que eu acho que a Holanda ainda tem que trabalhar mais. Porque, realmente, se você quiser, você tem que entrar um ano e meio antes. Então, assim, como eu queria amamentar a Maia, eu queria que ela ficasse em casa. Então, eu falei, não vou botar ela na creche ainda. E a gente entrou na fila da creche quando ela já tinha nascido, esperou um pouquinho, né, pra depois ela entrar. E aí eu fiquei com a Maia quase 2 anos em casa, e a gente tinha uma pessoa que vinha, né, em casa e cuidava dela. Só que aqui na Holanda, eles, além da creche, né, como eu disse, tem outras possibilidades. Você pode ter, por exemplo, os pais, né, alguém que vem ajudar, e você acaba usando o benefício para pagar essas pessoas. E você também pode fazer isso com o cuidador, né? O cuidador vem, só que aí você tem que achar esse cuidador por agências, existem agências específicas. E aí, quando você acha cuidador, você tem 3 meses para fazer um cheque de segurança na sua casa. A prefeitura vem e olha a sua casa, se está tudo ok para a criança. Porque imagina, vai ter uma pessoa trabalhando ali, cuidando de uma criança, então se tiver qualquer coisa insalubre, né, e tudo tem que estar tudo certinho. E aí, na época, foi muita dificuldade, tal, para achar uma pessoa, enfim. Mas a gente acabou encontrando uma pessoa e graças a Deus, uma pessoa maravilhosa que ficou com a gente todo esse tempo. Inclusive, o último dia dela com a Maia oficialmente foi semana passada, porque o que acontece? Quando você consegue o dia na creche, não são todos os dias que você consegue um. Aí depois de 3 meses, outro. Depois outro, entendeu? Então a Maia ficou esses 2 anos em casa, eu amamentei ela por 2 anos, né? E aí, depois desse tempo, ela começou a ir para a creche. Só que a Maia ela é uma pessoa que é uma bebê, né? Uma criança que ela começou a falar muito cedo. Então, assim, ela já falava pra caramba na hora de ir pra creche, e aí ela chegou lá, ninguém entendia nada, né? E aí ela falava, e as professoras falavam lá, que ela ficava o dia inteiro conversando, ninguém entendia nada que ela falava. E no início ela não gostou, né? Óbvio, porque imagina, você tá falando, ninguém tá entendendo. E aí, assim, eu acho que ela ficou um pouquinho mal, mas a gente fica muito mais, né? É, É, teve até uma, teve até uma pergunta na minha caixinha mesmo, assim, né? De qual que é os desafios e tal. Eu acho que para os pais é muito mais desafiador do que para a criança, porque a criança não entende outra realidade. Ela tá ali, ela tá achando ruim, mas ela tá, né? ela Ela vai, tá né? vai navegando ali, vai resiliente ali, né? Como diz. E a gente não, assim, eu, por exemplo, eu sofri muito, né? Eu falei, ai, meu Deus, que dó, vou deixar na creche vai chorar, porque ninguém tá entendendo nada. Ai, meu Deus. Sabe? Então, assim, tem muito, né? A gente tem que ter uma aceitação disso aí, que não vai ser. E eu não tô falando que no Brasil é mais fácil, porque também tem outros desafios, óbvio, que a criança ficar longe de você vai ser difícil, mas assim, gente, é um lugar que ninguém entende nada, sabe? Assim, foi muito triste e eu também não sabia quanto tempo que ia demorar para ela aprender, porque ela ficou um dia, né? Depois dois, depois que foi Uhum. aumentando. Hoje em dia já fez um ano agora que ela tá na creche, ela já entende tudo. Criança é muito rápido, né? Muito rápido. Muito, muito. Ela já entende tudo, mas tem essa questão de realmente o falar, né? Então ela fala, mas não é tudo que ela fala, que ela consegue falar bem, mas eu vejo ela tendo altos diálogos lá, que eu tô entendendo nada, mas tá falando. Então, tem o tempo deles, né? O processo deles. Sim. E ela então já tá falando holandês também. Aí ela já fala bem e ela já, vamos dizer, diferencia, né? De quando tá na creche e quando tá em casa. Então, por exemplo, quando ela tá em casa, aí eu acho curioso, porque assim, às vezes a gente quer falar holandês com ela, né? Eu não falo muito, o meu marido fala mais. Aí ele tenta falar algumas coisinhas com ela e tal, aí ela, não, português. Tipo assim, Ah, né? Vou falar, quer favorecer. Aí ela começa a falar português. Aí eu acho que é de cada criança, né? Tem criança que não, que eu vejo que chega em casa, fala mais. Ela às vezes canta algumas coisas, mas ela já tem essa diferença, né? Quando a gente vai deixar ela na creche, aí ela já
já vira a chave, ela dá mamã, já fala holandês e já vai embora. Então, na cabecinha deles, eles conseguem, né? Eu acho que, não sei se todas as crianças, mas pelo menos a maioria, né, dos pais que eu converso, eles já conseguem fazer essa virada de chave e emergir e aprender. Nossa, que legal, muito interessante. Deixa eu ver Sim. aqui. Tem uma pergunta da Adriane. Esse é um fator que contribui para a depressão pós-parto? Acho que ela. Deixa eu ver o Ah, que tem uma ela. pergunta, acho que antes. A mãe se vira nos 30 e na vida. Esse é um fator que contribui para a depressão pós-parto? Com certeza. Privação de sono, um bebê chorando na cabeça, sozinha, às vezes dor do parto. É, Com certeza são fatores de risco para depressão pós-parto. O sim, próprio puerpério já é um fator de risco para depressão pós-parto por causa da oscilação dos hormônios também que a mulher tem, né? sim. Sim, eu acho que é uma fase muito maluca, gente. Assim, eu não sei como descrever, né, Gon? Mas assim, assim, é, não sei, de uma perspectiva de saúde, né? Eu não posso falar muito, não sou, né, não sou dessa área, tudo, mas eu imagino que é o que você falou, né? Das próprias oscilações hormonais e tudo. Eu não sei o quanto, por exemplo, esse suporte, por exemplo, da camisola, certo, do pai e tal, afeta para diminuir isso. Você acha que Sim. isso ajuda ou não Ah, faz tanta eu acho que com diferença? certeza. Só o fato de ter uma pessoa te acolhendo ali, né? Ali você está É. vivendo, você está super insegura, seus hormônios estão Uhum. oscilando, você está com o humor alterado, e aí você É, tem uma pessoa para te falar, ó, eu tô aqui para te ajudar, para te dar a mão, já te traz uma segurança, né? E aí você é, passa por esse processo com mais tranquilidade, né? Com é. certeza. É verdade. É porque o que eu imaginava mesmo era isso, né? Assim, você sozinha, né? Se você tivesse só, como que acontece? E eu já ouvi, inclusive, um relato de uma mãe solo aqui, né? Que assim, ela teve uma circunstância e ela teve o bebê sozinha. E assim, ela disse que em termos, sabe, de benefícios e tudo, ela foi muito bem amparada, né? Porque aqui tudo é muito assim, baseado no seu income, né? Que é quanto você ganha, né? Tudo. Eu digo nessa questão de benefícios financeiros, né? E tudo. Então acabou que ela conseguia alguém, por exemplo, para ajudar, né? Quando você é mãe solo, por exemplo, é mais fácil de você conseguir uma casa para morar, né? Porque tem também essas questões de casas sociais, né? Que muita gente entra na fila e você tem uma preferência porque você tem uma criança, né? E você não tem mais ninguém para te ajudar a cuidar. Então, assim, ela disse que nesse aspecto foi muito positivo, mas realmente de ter alguém ali, né? É muito mais, acho que é muito solitário, né? Deve ser muito difícil. Muito difícil, com certeza. Mas você É, ter tudo ao mesmo tempo deve ser bem, bem, bem mais difícil, é. com certeza. Deixa eu ver se tem É, mais alguma pergunta. isso. Você quer comentar sobre aquelas perguntas que fizeram no seu perfil? Achei super interessantes. Então, não sei se eu lembro mais de todas. Eu também não estou lembrando. Nossa, mas foi bem rico. Você também já foi respondendo, né? Para quem É, perguntou as dúvidas. eu Foi... posso até tentar lembrar aqui, mas eu estou lendo aqui, porque a pergunta da Adriane foi, né, a ambientação, o idioma, choque com outra cultura, como é a criação dos filhos, né, enfim. Eu acho que essa questão também da criação dos filhos, eu acho que é interessante porque, assim, apesar de você tá, né, enfim, se você tá vivendo, né, vivendo aqui, igual a gente já vive aqui há 8 anos e tal, eu acho que é muito comum para o imigrante ele procurar coisas que são familiares, né? Então acaba que assim, a maioria dos nossos amigos são brasileiros também, né? E isso foi até uma pergunta lá da caixinha, né? Também como que a gente faz para manter, né, a cultura do Brasil, algumas coisas. Então acho que acaba isso sendo fácil porque a gente tem essa proximidade, né, com pessoas do Brasil e tal, eles são muito próximos. Mas ao mesmo tempo você está imerso, né, na cultura holandesa, né? A Maia, por exemplo, ela vai para a escolinha, né? Ela tem, né, esse contato, ela vai ela está na creche, né? Ela vai para a escola no ano que vem, né? Então aí já tem a questão do holandês, né? Que já fala holandês. Então assim é como se você tivesse realmente dividido, né? Em duas partes, né? Em duas culturas
E aí você tem que trabalhar nisso, porque eu acho que ambas são importantes, né, no caso. Em casa, principalmente com dois pais estrangeiros, né, imigrantes, você vai conviver muito mais, vamos dizer, com a cultura de origem do que fora dela. Então, acho que o desafio é você encontrar um equilíbrio mesmo, né, para poder E uma conciliar duas. conciliar. Uma coisa que eu achei interessante lá, que a pessoa perguntou na sua caixinha, que eu lembrei aqui, foi que perguntaram assim: como que você faz para manter a cultura do Brasil viva, né, para ela? E aí você respondeu que você tenta vir no Brasil todo ano, compra muitos livros em É, português para contar as historinhas para ela do folclore, as histórias culturais, coloca música isso. em português para ela conhecer, leva no dia de confraternização dos brasileiros aí, né? Eu sempre vejo que você posta, acho que é Sim. até em outra cidade, né? Não é aqui em Utrecht mesmo. É? Que tem esse grupo, é um trabalho muito bonito que chama Praticamente o grupo e é muito legal. O grupo, sabe assim, a maneira que eles fazem as atividades, é tudo bem temático, coisas do Brasil, né? Eles também têm alguns cursos e trabalham com alfabetização em português e tal. Mas esses encontrinhos, assim, eles são ótimos e não só para criança, mas também assim para os pais imigrantes, né, para a gente como comunidade brasileira se encontrar. Os nossos melhores amigos aqui, as famílias que a gente tem mais contato, né, aqui a gente conheceu nesse grupo. Então, assim, a gente tem que procurar, né, também assim se encontrar. E isso também, gente, é muito a nossa realidade, né? Mas tem pessoas, por exemplo, que elas são casadas com holandeses, então eu imagino que seja já um outro tipo de referência, né, e tudo. Mas a gente faz muito isso sim. Os livros do Brasil, acho que é uma coisa muito importante trazer os livros, desses livros de folclore, né, e tudo para contar, né? A Maia gosta muito disso. Eu falo que a gente é praticamente preso, né? Toda vez que a gente vai para Guarulhos com essas malas, porque tipo assim, as malas com 80 quilos de livro, né, que a gente fica tentando Uhum. dividir para poder passar. Mas vale a pena, é bem legal. E ela vem sempre ao Brasil, né? Já veio mais de uma vez. Tem contato com a família. Eu lembro que teve uma vez Sim. que você trouxe, acho que foi da última vez, mostrou as frutas tropicais para ela, né? A importância assim dela conhecer as frutas, porque aí deve ter muito menos coisa, né? Por causa do clima. Muito menos, muito menos. Aí a gente traz piqui, aí ela come, ela já conhece piqui e tal. Mas é muito engraçado. Eu e a minha irmã, a gente fica brincando, né? Que assim, quando elas vão pro Brasil, né? Que aí eu acho que a primeira vez que a minha sobrinha, por exemplo, viajou, ela tinha 4 meses, né? Ela viajou de avião, ela veio pra Holanda, né? Que eles moram na Irlanda. Ela veio, e aí com a Maia, por exemplo, por 8 meses foi pro Brasil, né? De avião. Aí a gente brinca, a gente não ia nem pra Glaucilândia, né? Nem pra Juramento. E essas meninas, né? Viajando E a gente sempre. internacional, né? É muito, muito engraçado, assim, muito curioso. Mas eu acho que é um investimento muito importante, né, mesmo para elas vivenciarem, né, e tudo. É bem bonito, é bem legal. Fora a família, né, Gonga, assim, que a gente encontra, né, todo mundo e é a referência delas. E é bom a gente viver nessa época da tecnologia, né, que a gente sempre se vê, né, assim, quer queira, quer É, não, sempre liga, eles acompanham. Então ela chega no Brasil, ela não chega assim, quem são vocês, né? Ela sim, sabe mais ou menos quem é quem, então isso é legal. é muito bom. Tá bom, Sim, sim. amiga. Eu acho que a gente conversou bastante, já ocupei bastante seu tempo. Imagina. Eu quero te agradecer pela disponibilidade de novo, né? Foi muito bom, muito rico. Eu adoro escutar essas histórias da Holanda, da cultura de gente, acho muito interessante. Sim, E é isso, eu vou deixar a live salva. Se alguém quiser fazer comentários depois e perguntas, Tatiana pode responder. Ela é sim. super aberta. E é isso. Se alguém quiser mais perguntar alguma coisa, gente, senão a gente vai encerrar por aqui mesmo. Sim, eu acho que é isso, Gon. Sim, obrigada, amiga, pelo espaço, por contar um pouquinho. Acho que é legal, né? Se alguém tiver alguma pergunta ou, enfim, surgir alguma coisa aí depois, eu acho que é uma curiosidade interessante, né? É, E de novo, assim, eu acho que só para fechar, acho que muitas vezes a gente olha muito para esses, vamos dizer assim, para os benefícios ou para, ai, como é lindo maternar, né, num país de primeiro mundo e tal. Eu acho que aqui a gente nem
nem entrou muito nos desafios, né? Acho que a gente focou, pelo menos eu foquei muito nessa parte positiva, porque eu tento fazer muito isso, né? Porque senão a gente, né, acaba indo para um cenário de dificuldade muito grande, mas assim, é, eu acho que é mesmo, de verdade, eu não acho que tem melhor ou pior, sabe, assim, de ser mãe no Brasil ou ser mãe na Holanda. De verdade, assim, eu acho que é muito o preço que você quer pagar. De novo, sabe, assim, o quanto que você quer, né, o quanto você acha que algo é importante nesse momento, né? O pessoal me pergunta, vocês não querem voltar para o Brasil? A gente fala, a gente não sabe, porque amanhã é outro dia. Né, Sim, assim, pode ter um outro cenário, a gente pode voltar, né? A gente não deixou o Brasil porque a gente não gosta do Brasil, muito pelo contrário, a gente ama o Brasil, a gente veio mesmo porque a gente queria viver uma experiência diferente, né? Tem a oportunidade, né? Eu tenho a cidadania também e tudo, então, assim, né? Muito mais por essas questões. Mas eu acho que o Brasil a gente ainda tem muita coisa boa, sabe? Muita coisa para acontecer. Eu vejo muita evolução sabe? Pelo menos de fora. Eu acho que para quem está aí, às vezes a gente vê muita coisa em trabalho de formiguinha, mas assim, eu acho que várias discussões já acontecendo, até pela questão da parentalidade, né? Do papel dos pais, né? Enfim, que eu acho que é uma coisa que também está super avançada aqui, mas já chega aí. E eu acho que é isso mesmo, né? É uma questão de escolhas, e, e eu tô daqui torcendo mesmo para que as coisas, né, evoluam nesse sentido no Brasil e que a gente tenha né, um ambiente, né, melhor e mais feliz para as mães, para as crianças e para todo mundo. Enfim, acho que é, aí. acho que é a mensagem hoje. Adorei. Tá bom, amiga. Um beijo, fica bem aí e Um até beijo, breve. Gon. Até. Obrigada. Um beijo, gente. Tchau, tchau. Beijo.